Será que de fato foi um galo que cantou naquela noite? O que vocês acham? Se foi um galo mesmo que cantou naquela noite ou foi outra coisa? Se vocês acham que foi um galo que cantou naquela noite, comenta aí. Também se vocês acham que não foi um galo que cantou, também comenta aí. Quero ver a opinião de vocês. Hoje nós estamos com um tema maravilhoso e hoje nós vamos aprender a conhecer mais sobre a Bíblia. Mas antes de nós começar esse tema maravilhoso, quero pedir para a família Crescendo em Cristo e para todo aquele que ainda não faz parte dessa família, que dê o seu like, dê o seu comente no vídeo e compartilhe para ajudar o canal a crescer, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que vocês acham do galo que cantou naquela noite que Pedro negou Jesus? Será que de fato foi um galo? Para nós conseguir entender um pouco sobre isso, nós precisamos entender um pouco o contexto. O galo, na cultura judaica, é um animal que não é impuro para os judeus. Só que o galo ele não poderia estar em Jerusalém, porque por causa do templo e por causa do sacrifício que acontecia lá. Então, o galo ele não podia estar em Jerusalém. E outra coisa bem importante, na cultura judaica, na lei dos judeus, existe uma lei que se chama Mishnah. E essa lei diz que em Israel não poderia criar galo, e muito menos o sacerdote poderia criar. Então, por essa lei, na cultura judaica, nós conseguimos entender que não foi um galo de fato que cantou. Porque se na cultura dos judeus não pode ter galo no território de Israel, então como de fato foi um galo que cantou naquela noite que Pedro negou Jesus? Aí fica a pergunta. Então o que cantou naquela noite que Pedro negou? Porque o próprio Jesus falou que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então, para vocês entenderem melhor, não é uma confirmação, mas é possível que o galo que Jesus estava falando não seria um galo físico, como um animal, mas sim seria um instrumento, porque naquela época os romanos usavam uma trombeta militar, e essa trombeta era chamada de galo. Então era possível que Jesus estava falando não de um galo físico como um animal, mas sim de um instrumento, que no caso era a trombeta militar que os romanos usavam. E para vocês entenderem melhor, os sentinelas, que era responsável para tocar aquela trombeta, eles ficavam na fortaleza chamada Antônia. E vocês vão entender melhor como funcionava esse comando dessas trombetas. Acredita que no primeiro toque, a terceira vigília, que no caso era da meia-noite até as 3 da manhã, e também das 3 da manhã até as 6 da manhã, você acredita que quando a primeira trombeta tocava, era para que a outra turma ficasse até as 3 horas da madrugada. E quando a segunda trombeta tocava, era para que a outra turma, a outra tropa viesse para ficar das 3 às 6 da manhã. Então, nessa opinião, quando a segunda trombeta tocou, foi nesse momento que Pedro negou Jesus. Mas isso não é uma confirmação, meus irmãos. Nós não podemos dizer que de fato foi esse instrumento que tocou naquela noite. Mas como nós acabamos de aprender, em Jerusalém naquela época não existia este animal, porque era proibido. Então é possível que de fato foi esse instrumento que tocou naquela noite. Então este foi o vídeo que eu trouxe para vocês nesta noite. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco e que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.